João capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler primeiramente vários textos. Diga para o teu irmão, Deus vai falar com você. Você vai receber o Logos de Deus. Amém? João capítulo 1. Quem achou, diga amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos ler juntos? Amém? Diga comigo, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora nós vamos fazer só uma substituição para o original desse texto em grego. Diga comigo assim, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Aleluia. Agora vá comigo para Romanos capítulo 10. Guarda aí no seu coração esse texto. Romanos capítulo 10. Romanos 10, 10. Romanos 10, 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para ser salvo, para a salvação. Repitam comigo, com o coração eu creio, mas com a boca eu confesso, faço confissão para a salvação. Vá para 1 Timóteo 6,12. Primeira epístola de Paulo para Timóteo, capítulo 6, verso 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito, passado, amém? Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Repitam comigo, só para vocês irem gravando esses textos. Tendo já feito confissão diante de muitas testemunhas. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Verso 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Repitam comigo, confissão. Agora vá para Hebreus 4, 14. Hebreus 4, 14. Quem achou, diga amém. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Vamos repetir. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4, 14, nós lemos, né? Agora vamos ler Hebreus 10, 23.
Hebreus 10, 23. Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus 11, 13. Vamos ler mais esse texto. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. Vamos repetir isso aqui mais uma vez. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. Nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre confissão. Nós lemos primeiramente João, né? No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Depois nós começamos a ler vários textos onde apareceu a palavra confissão. Tendo já feito confissão diante de muitas testemunhas. Eu estive examinando essas palavras no original da palavra de Deus, no grego, que é original do Novo Testamento. A palavra que aparece em João é a palavra logos. O que é logos? Logos é Jesus. Jesus é o logos. Jesus é a palavra. A palavra dita de Deus, isso é o logos. Quando eu fui examinar todas essas palavras aqui, dizendo confissão, fazendo confissão, guardemos firmemente a confissão, em Hebreus, que eles confessaram, essa palavra é a palavra, pode colocar aí, não, homologel, logos é o que apareceu em João, coloca aí, é a palavra homologel, repita comigo, homologel. É com H, tá? É com H. Essa palavra significa o ato de falar. Palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou ideia. Dizer a mesma coisa que outro. Não negar, concordar. Essa palavra homologel, ela vem da primeira palavra, que é logos. Então, na verdade, a palavra homologel é pegar o logos e dizer. Então, quando a Bíblia diz que eu devo guardar firme a confissão, quando Paulo disse para Timóteo, você já fez uma boa confissão diante de muitas testemunhas, o que Paulo quis dizer, você já homologou. Dessa palavra homologar, vem homologel. Dessa palavra saiu homologar. Né? Que tem alguns advogados. Quantos advogados tem aqui nessa noite? Tem a Poliana, outra irmã aqui. O que significa, Poliana, no direito, homologar? Fala aqui mais alto. O que significa? Confirmar. Confirmar. Quando você confessa a palavra, você está confirmando o verbo de Deus na sua vida. Irmãos, aquele que crê, confessa. Aquele que crê, confessa. Eu digo o que eu creio. Não existe, irmãos, fé sem confissão. Não existe fé com a boca cheia de incredulidade. Não existe. Jesus disse que a boca fala o quê? O que está dentro do seu coração? Incredulidade ou logos de Deus? Habite ricamente em vós o logos de Deus. Porque se o logos de Deus está transbordando o meu coração, eu vou confessar e eu vou homologar e confirmar esse logos na minha vida. Irmãos,
O Senhor nos chamou para viver uma vida de fé. O Senhor nos chamou para viver uma vida sobrenatural. O Senhor nos chamou para viver e experimentar o Logos de Deus, o Verbo de Deus. E eu te pergunto, esse Verbo de Deus tem realmente funcionado na sua vida? Esse Verbo de Deus está funcionando nas suas finanças? O que Deus disse, que Ele levou sua pobreza, isso é Logos de Deus. Isso é palavra de Deus, irmãos. Só que você só vai homologar e confirmar isso através da sua confissão. Confessar, homologar. Quando a palavra de Deus diz em Hebreus que eles morreram e confessaram, eles falavam a viva voz. Queridos, se você quer ser uma pessoa de fé, mude a sua linguagem. Hoje nós estávamos numa reunião com o pastor José e toda hora tinham uns lá que tomavam lá, por causa da palavra. Irmãos, Romanos 12 diz o seguinte: transformai-vos, pois, pela renovação do nosso entendimento. Só dessa forma nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, o nosso maior problema é a nossa boca. A nossa ruína está na nossa boca, como a nossa salvação pode estar na nossa boca. Nós acabamos de ler que fazemos confissão para a salvação. Não há salvação sem confissão. Romanos diz que eu tenho que crer e confessar. Confessar o quê? O que o Jornal Nacional disse? O que o Boris Casoy falou? Não, o que Deus falou, que é o Logos de Deus. Isso é confessar, irmãos. Isso é confessar. Irmãos, o Logos de Deus, a palavra de Deus, ela tem que nos encher a tal ponto, que não mais haverá nas nossas bocas algo diferente do Logos de Deus. Porque quando você coloca na tua boca algo contrário ao Logos de Deus, algo contrário a Jesus, na verdade, você está fazendo o que está escrito em João, 1 João. Você está fazendo o Logos mentiroso. Você não está aceitando o testemunho de Deus. Querido, o Senhor nos chamou para uma vida de fé. De fé. Queridos, mas o Espírito Santo está tratando com a nossa língua. Agora eu estou começando a entender porque Tiago diz que o homem que domina a sua língua é perfeito. Irmãos, o que Tiago está querendo dizer não é somente com relação a falar mal dos outros. Porque quando a gente lê Tiago, a gente pensa assim que quando Tiago diz que aquele que domina a sua língua é perfeito, se torna um homem perfeito, a gente pensa que aquilo ali é só assim, não falar mal dos outros. Também é, amém? Quem é dominado pelo Logos de Deus, não fala mal dos outros, é verdade? Mas Tiago está querendo ir muito além. O que Tiago está querendo ensinar é que para você ser perfeito, para que você realmente viva e se torne a imagem de Jesus, do Verbo de Deus, para que você viva tudo que Ele tem para você, para que você usufrua de tudo que você tem, de toda a salvação de Deus na sua vida. Querido, você tem que mudar a sua língua. Diga para o teu irmão, Deus jamais foi e é pessimista, por exemplo. Deus não tem uma linguagem negativa, irmãos. Deus não tem uma linguagem negativa, irmãos. Se há uma linguagem negativa na sua vida, tira ela da sua vida e põe o Logos de Deus. Se a sua boca vai abrir para dizer, querido, nós estamos no vermelho, o negócio está preto. Abra a sua boca para dizer, Senhor, eu te dou graças. E faço confissão diante do meu marido, dos meus filhos, do meu cachorro, que o Senhor, sendo rico, se fez pobre, para me enriquecer. E eu confesso até diante do meu cachorro essa verdade.
Tá vendo o que é a palavra, irmão? Tanto que a palavra transforma. É de fé e fé, irmão. Querido, a palavra de Deus, ela criou tudo. Tiago diz, abre a sua Bíblia em Tiago. Querido, você não sabe o que é uma palavra que sai da sua boca. Você não sabe. Essa é a verdade. Na verdade, querido, nós ainda não sabemos o que é palavra. Nós ainda não temos o pleno conhecimento do que é uma palavra que sai da boca da gente. Essa é a verdade. Nós não temos. Porque se nós tivéssemos o pleno conhecimento de Deus no que diz respeito a qualquer palavra que sai da minha boca, eu falaria bem menos. Eu falaria o Logos de Deus, eu confessaria o Logos de Deus dia e noite na minha vida. Tiago diz assim, 1,18, segundo a sua vontade, Ele nos gerou. Essa palavra gerou aqui, ela tem um sentido de gestação. A mesma palavra de gerar um bebê, de gerar um nenê na barriga, no útero. Aqui diz que Ele nos gerou, Ele nos gestou. Pelo Logos. Essa palavra aqui, palavra da verdade, no original grego é Ele nos gestou e nos gerou pelo Logos. Querido, tudo no reino de Deus é gestado. Tudo. E o que tem poder, a semente de Deus que gera e que gesta, chama-se o Logos de Deus. É a palavra de Deus. Irmãos, Deus criou o mundo, o universo, pela sua palavra, sim ou não? Não é isso que está escrito? Pela sua palavra. Como é que Deus fez as coisas? Dizendo. E tudo na sua vida, você também faz dizendo. Talvez aí, eu estou te explicando por que a sua vida está tão miserável. Por que as suas finanças estão tão ruins? Porque o que você está dizendo delas? Pergunta ao teu irmão, o que você está dizendo da tua conta bancária, por exemplo? Pastores, o que vocês estão dizendo da igreja de vocês, por exemplo? O que vocês estão dizendo dos discípulos de vocês, por exemplo? O que você diz do teu marido ou o que você diz da tua esposa? O que você diz é o que você está gestando. E tudo que é gestado, um dia nasce. Tudo que é gerado, uma hora chega a hora de nascer. Irmãos, a palavra de Deus é a semente, como o óvulo e os espermatozoides, são sementes que caem no útero, e ali são gerados, gestado, e chega um dia que chega a hora de nascer. Assim é a palavra de Deus. O Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Aquela palavra pairava, irmãos, é a palavra gestava, chocava. Gestar e chocar. O Espírito Santo pegou a palavra que saiu da boca de Deus, o Logos de Deus. Deus disse, não é isso que está escrito em Gênesis? Deus disse, e disse Deus. Repita comigo, e disse Deus. Haja luz. Então o Espírito Santo pegou a palavra que Deus disse, e gestou, e gestou, e gestou. E gestou lua, e gestou estrelas, e gestou peixes, e gestou flores, e gestou Poliana, gestou Dimar, gestou Geraldo, gestou Ana Lídia. E eu te pergunto, que sementes estão na tua vida? E que filho na tua vida está nascendo? Que tipo de filho está sendo gerado na sua vida? Pastor, a palavra de Deus não funciona na minha vida. Não funciona porque ela não está na tua boca e não está no teu coração.
Porque a palavra de Deus só funciona se ela estiver no teu coração e na tua boca. Porque se ela está no teu coração, ela também estará na tua boca. E se ela está na tua boca, ela está no teu coração. Você não diz o verbo de Deus. Você não confessa. Você não homologa o que Deus tem para você, porque você não crê. E porque você não crê, você não diz. Você diz o que você crê. E você crê aquilo que você diz. Provérbios diz que nós nos fartamos, sim ou não, daquilo que falamos. O homem se farta daquilo que ele diz. E eu te pergunto, você está se fartando de quê? De miséria ou de prosperidade? Por isso é bom calar a boca mesmo, irmãos, e falar os mistérios. Hoje nós estávamos lá estudando a Bíblia em grego sobre os mistérios. A palavra mistérios é mistérios, que é Jesus. Jesus é o mistério. Quando você ora em línguas, você está orando Jesus. Você está falando logos. Esse é o mistério escondido. Aquela palavra mistério, esse é o mistério escondido, é Jesus. Jesus é o mistério escondido. Jesus é o logos. Quando você está orando em línguas, sabe o que você está fazendo? Falando logos, 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 falando logos. E esse logos é uma semente, a mesma semente, irmãos, que gerou o sol. Será que não pode gerar salvação para a sua família? Esse logos que criou todo o ouro da face da terra, da profundeza da terra. Esse logos que criou a prata, as pedras, será que não pode criar R$1.000 na sua conta? 1 milhão na sua conta? Só que poder pode mesmo. Agora eu te pergunto, poder ela pode, mas você pode perseverar na sua boa confissão? Poder nós sabemos que ela pode, mas eu te pergunto, você é capaz de perseverar na sua boa confissão diante de muitas testemunhas? Irmãos, a confissão que diz, todos os textos que nós lemos, Romanos, Hebreus, ali diz, esses homens, irmãos, eles confessaram, não é enquanto estavam orando no quarto. Ou aqui na igreja, quando estava arrepiando e tremendo. Aí eu confessei, Senhor, lá na igreja e tal, o fogo estava caindo, então eu abri a minha boca e disse que o Senhor é a provisão da minha casa. Não é, não. Aí aqui, sim, amém, glória a Deus, e confesse. Mas quando você chega no banco, na frente do gerente, que ele te dá um aperto, o que você confessa? Ou quando você entra no shopping com a sua esposa, você acabou de entrar, o que você confessa? Bem, vai devagar, que esse mês nós estamos apertados. O que você confessa? A mulherada gostou, né? Porque tudo que você diz é lançado na terra do reino de Deus. Tudo. Não é só o que você diz aqui dentro da igreja. O que você diz no banheiro. O que você diz para sua esposa lá no quarto. O que você diz no teu escritório. O que você diz na tua empresa. De manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. Sabe, irmão, se a gente nascesse... Às vezes eu penso, se a gente nascesse mudo, né? Mas aí não tem jeito, né? A gente tem que confessar a palavra, né? Mas, sinceramente, o Espírito Santo precisa tratar com a nossa língua. Quando a nossa língua for completamente tratada. Irmãos, a Bíblia diz que ninguém conseguiu tirar uma palavra errada, enganosa da boca de Jesus. Herodes tentou, Pilatos tentou, o sumo sacerdote tentou. Ninguém fez Jesus falar algo contrário à verdade. Ninguém, irmãos. Jesus foi pego em N situações, em ciladas, armadilhas, para que ele falasse o engano. Mas não houve engano na sua boca.
está escrito. Não houve engano na sua boca. Querido, quando você fala o engano, você homologou ele na tua vida. Você confirmou ele na tua vida. Pastora, mas como é que faz quando o vento está soprando contrário, quando as circunstâncias, quando eu vou no banco, pego um extrato, está negativo, e quando eu estou enfermo, e quando, o que eu faço? O que você faz? Pega a palavra e põe na tua boca. Pega a palavra e põe na tua boca. Não fica calado. Diga para o teu irmão, cala. Ou fala logos. Cala ou fala logos de Deus. É melhor você ficar calado, porque tudo que sai da sua boca tem poder para te destruir, para te arruinar ou para te salvar. Você é salvo pelo que você diz. Então, queridos, nós precisamos de uma mudança profunda nas nossas palavras. Nós precisamos de uma mudança profunda nas nossas palavras. Aqui em Hebreus, volta comigo aí, em Hebreus 11. Hebreus 11, 14, é tão tremendo isso aqui. É a mesma palavra aqui. E confessaram que eram estrangeiros. 11, 13, né? 11, 14. Ora, os que dizem tais coisas, a palavra dizem e confessaram, para o português, no verso 13, ela foi traduzida por confessaram. Mas já no verso 14, ela foi traduzida por dizem. Mas no original é a mesma palavra, é homologel. Homologel nos dois textos. Todos os textos que nós lemos aqui fizeram confissão. Todos os textos que nós lemos é homologel. Não é falar qualquer coisa, é falar o que está escrito. É falar o verbo. Deixa eu te falar uma coisa, o que está escrito, irmãos, tem um poder que nós ainda precisamos conhecer muito. Por que vocês acham que a arma que Jesus usou no deserto está escrito? Jesus não falou o que ele achava, Jesus não disse o que ele pensava, Jesus não falou o que estava sentindo, Jesus não falou o que estava pensando. Ele não disse, eu estou sentindo fome. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu pergunto aos irmãos, Jesus estava com fome ou não? Satanás sempre vai colocar necessidades, situações, para que o que você naquilo que gerando um sentir em você muito forte. Satanás trabalha muito nas nossas emoções. A nossa alma, irmãos, é um campo de batalha. Porque a alma é onde reside o que eu sinto, as minhas emoções. Quando Satanás confrontou Jesus ali no deserto, Satanás quis atingir Jesus por sentimentos. Ele diz, faz essas pedras transformarem em pão. Ele estava aproveitando de um sentimento, de uma emoção, de uma vontade da carne e da alma que já estava em Jesus. Sim ou não? Jesus estava com vontade de comer? Estava ou não estava? Satanás sempre vai te confrontar na sua vontade. Mas o homem espiritual não é aquele que faz a sua vontade. O homem espiritual é aquele guiado pela palavra, irmãos. Jesus, embora sentindo uma terrível fome, ele disse, está escrito. O que Jesus quis dizer foi o seguinte, não me importa o que eu estou sentindo, não importa o que o meu corpo está querendo, não importa a necessidade do meu corpo, está escrito.
você tem a tendência de dizer o que você está sentindo. Pastor, mas eu não posso nem abrir o coração e falar o que eu estou sentindo? Não. Diga para o teu irmão, não. Falar o que está sentindo não é uma vida espiritual. A vida do Espírito não é falar o que você está sentindo. A vida no Espírito é falar o que crê, não o que sente. Irmãos, resumindo uma vida no Espírito, não é fazer o que tem vontade, é fazer o que está escrito. Fala para o teu irmão, se você fosse fazer o que você tem vontade, hein, irmão? Você estava longe daqui, né, irmão? Quantos confessam que se fosse fazer o que tem vontade, nem aqui não estava mais? Levanta a mão. O homem espiritual é aquele que não faz o que sente, que não faz o que tem vontade, que não fala o que acha, que não fala opiniões. O homem espiritual é aquele que perde as opiniões, é aquele que perde os sentimentos, é aquele que deixa as emoções em último plano, e é aquele que diante de qualquer circunstância abre a boca e diz, está escrito. Diga para o teu irmão, simples, isso é vida no Espírito, irmão. Acabou, fala para o teu irmão, acabou, irmão. Acabou. Mas a palavra de Deus diz que a nossa língua, essa língua aqui, ó, fala para o seu irmão, essa aqui é. Tiago diz que ela tem peçonha mortal. Irmãos, quando Tiago diz que a nossa língua tem nela um veneno, ele não está querendo dizer só aquilo que a gente diz, nossa, aquela mulher é uma jararaca, ela tem uma língua. Ai de quem cai na língua dela. Amém, que isso é um sentido. Óbvio. Mas o que Tiago está querendo dizer, irmãos, é muito mais do que fofoca. Viu? Fala para o seu irmão, viu? Quando o Tiago diz que a nossa língua tem peçonha mortal, o que ele está querendo dizer ali é que a nossa língua, ela tem um veneno capaz de matar a nós mesmos. Quando eu digo que as circunstâncias são a verdade e o que Deus disse não é a verdade, outro dia nós passamos por uma situação assim, em que nós tivemos que nos firmar na palavra. Acho que uns 2 meses atrás que você teve problema de rins, foi uns 2 meses, 3 meses. E então o Heber começou com umas cólicas renais, fortíssimas. Pastor José esteve lá, olhou assim como médico e disse, Heber, como médico, pelo jeito, é cirurgia. E ele foi vários dias, e cólicas, e cólicas, e cólicas, e cólicas. Quem já teve cólica renal? Um dia eu cheguei em casa, ele estava amarelo, suando de dor. Aí quando foi numa segunda-feira, ele foi para um seminário, ministrou, dor. Quando chegou na segunda-feira, aí eu falei, né, incrédula, amor, procura um médico. Até ele já tinha falado, não, vamos para o médico. Quando ele pegou o telefone, foi? Chegou até a marcar a consulta para ir para o médico. O Espírito Santo falou para ele, se você for, você vai para a mesa de cirurgia. Vá confessar. Aí isso foi de manhã, ele foi lá para o canto dele lá de confissão e ele começou a confessar o Logos. Então ele começou a homologar, pelas suas feridas eu fui sarado. Pelas suas feridas foste sarado. Então ele começou, diante daquela circunstância, diante daquela dor, a homologar. Ele começou a declarar e a confessar a viva voz, porque homologar, veja lá, palavra proferida a viva voz, tem que dizer, tem que falar alto.
Tem que abrir a boca, tem que ser audível. Aquilo, aquela ideia, aquela concepção, aquela certeza, aquela convicção que diz Hebreus, porque a fé é uma convicção. Essa convicção que você tem que falar ela a viva voz. Então, naquele momento, ele começou, pela fé, uma firme convicção a dizer, pelas suas feridas eu fui sarado. De manhã, 9 horas, até 10 horas, e foi 11 horas, e foi meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando foi lá pelas 5 horas de confissão, depois de 5 horas dizendo, Logos, está escrito, está escrito. Ele foi no banheiro, expeliu tudo aquilo que eu nem sei o que era, não quero nem saber também. Nunca mais. Porque a palavra cria, irmãos. A palavra, ela gera. O que aconteceu? Naquele momento, não havia nos seus rins uma condição de cura. Não havia ali um rim curado, sarado. Mas a palavra, ela tem o poder de gerar. Ela é geradora, ela cria. A palavra, irmãos, ela é criativa. Hebreus diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra. Naquele momento, a palavra que foi homologada a viva voz por ele durante horas, ela penetrou, ela gerou um rim curado. Porque a palavra que gerou um rim não pode curar um rim. O que criou seu rim? A palavra. O que criou seu coração? O que criou o ouro? A prata? As pedras preciosas? O coração? Quem criou você? Então, como que a palavra não pode curar um rim, se foi ela que gerou um rim? Acabou. Fala para o seu irmão, acabou mesmo. Fala para o seu irmão, acabou, irmão, acabou. Mas olha, a palavra está no teu coração e na tua boca. A palavra está na tua boca. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Faz assim, aqui tem um espírito, cheio do espírito, cheio do Logos. Não é isso? Mas aqui tem a velha natureza, carnal, incrédula. Tem uma língua que tem veneno. Do mesmo jeito que a sua língua obedece ao Espírito, orando em línguas, falando mistérios, derramando Logos de Deus na sua vida, essa língua também pode ser usada para amargar a sua vida. E a vida no Espírito, irmãos, é uma decisão. A vida espiritual é uma decisão. Sempre é uma decisão. Então você decide o que você vai semear com a sua língua. Se você vai semear salvação na tua vida ou perdição. Se você vai semear bênção ou maldição. Irmãos, por que no Antigo Testamento, por que Esaú ficou tão chateado quando o pai dele abriu a boca para bendizer o irmão? Porque eles sabiam o valor de uma palavra falada. Quando Jacó foi morrer, ele falou algo sobre cada filho. O que ele disse de José? José é um ramo frutífero. E quem é José? Ramo frutífero. O que você diz, se é o que Deus diz, é. Quando você fala a palavra, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é. Ela não foi, ela não vai ser, ela é. Quando você fala a palavra, quando você faz confissão, quando você homologa a palavra de Deus na sua vida,
você traz toda a condição celestial, toda a condição de redenção e de bênção de Deus para a sua vida. Um documento, para ele realmente ter validade, não é? No direito, com juízes, ele tem que ser homologado, não é assim? Tem que ser confirmado. Então, a salvação de Deus na sua vida, ela tem que ser confirmada com a sua confissão. Quero te dizer uma coisa, Jesus fez tudo por você. Está tudo feito. Está consumado. Mas tudo que ele fez precisa ser homologado na tua vida. E quem faz essa homologação é você. Quem faz o homologar de tudo que Jesus fez na cruz. Diga para o teu irmão. Aqui, olha. Irmãos, uma vida espiritual não tem lugar para pessimismo. Não vai dar certo. Não tem jeito. É difícil. Porque quando você fala assim, não tem jeito, é difícil demais, não vai dar. Sabe por que você diz isso? Porque você está olhando o caos ao seu redor. Só que quando Deus olhou o caos sobre a terra, Ele não diz, joga essa terra fora que não tem jeito. Não foi assim. Deus disse, haja luz. Então, quando as coisas estão difíceis, quando há um caos, há trevas sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, na tua vida, na tua alma, existe trevas, existe caos, existe desarmonia, bagunça, desordem. Sabe o que organiza tudo? O Logos de Deus. Pastora Gleia, mas a minha célula está um caos. Libera o Logos de Deus sobre ela. Se ela está sem forma e vazia, ela vai se tornar como um jardim regado. Aleluia! Porque Deus plantou um jardim dizendo. Diga para o teu irmão, planta um jardim na tua vida dizendo. Diga para o outro irmão, planta um jardim nas tuas finanças dizendo. Diga para o teu irmão, mais uma vez, planta um Éden na tua casa, dizendo. Planta uma igreja próspera, que cresce, abençoada, dizendo. Porque havia um caos, e disse Deus. Aleluia. Diga para o teu irmão, tem caos. E disse Eric. Quando nós chegamos lá no céu, os vencedores. Yes. Yeah. Quem são os vencedores? Aqueles que o venceram pela palavra do testemunho que deram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a igreja vencedora, vitoriosa lá de Apocalipse, lá está escrito, eles pois o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, pelo que confessaram, pelo que falaram, pelo que disseram. Tira a tua vida do caos, da desordem, dizendo, e disse Éder. E quando nós chegarmos lá diante do Senhor, no livro da minha vida e no livro da tua vida, lá vai estar assim. E a vida financeira de Gleiva, na vida financeira de Gleiva, havia trevas, desordem. E disse Gleiva, haja riquezas nessa casa. Amém. E houve riquezas. Yeah. Quando chegar lá no céu vai estar escrito, e disse Luciana, haja uma igreja vencedora em Trindade, adoradora. E houve. Hoje o pastor Vonei estava contando pra gente que quando eles chegaram em Porto Alegre,
Porto Alegre não chovia. Quanto tempo não chovia, pastor Boninho? Não havia água suficiente pela escassez de chuva. Nordeste, Rio Grande do Norte, Porto Alegre, no Nordeste. E eles começaram a dizer, chova. E eles começaram a liberar o Logos de Deus, e a palavra de Deus, e a palavra de Deus. O prefeito disse para ele agora, pode ficar quanto tempo sem chover? Pode ficar agora até 3 anos sem chover, que tem água suficiente. A palavra gerou água ali, irmãos. A palavra gera tudo. A palavra gera tudo. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Por isso, irmãos, o Espírito Santo e o Senhor, o Pai, o Verbo, inventou a oração em línguas. A oração em línguas é o verbo. A oração em línguas, irmãos, é o verbo. Agora que eu descobri isso, mas demorei. Orar em línguas, irmãos, é falar o verbo, é o Logos. Porque o Logos é o mistério é Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é o Logos. Orar em línguas é falar Logos. É o Espírito Santo homologando para você toda a salvação de Deus. Diga para o teu irmão, quando você chegar em casa, irmão, que você entrar na carne e que a sua boca quiser amaldiçoar a sua vida, comece a falar em línguas. Fala em línguas, irmão. Entra pro teu quarto e ao invés de murmurar, fala em línguas. Porque o Logos de Deus vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Somente o Espírito Santo de Deus pode colocar essa palavra. Tiago diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Quem implanta essa palavra, esse Logos, que é poderoso para salvar a minha alma, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, e é por causa disso que Ele vem morar em mim. Ele não vem pairar sobre a face da terra, das águas. Agora Ele está pairando aqui. Do mesmo jeito que Ele pairou sobre a terra e pegou a palavra que saiu da boca de Deus e organizou tudo e fez um jardim. Presta atenção. Dessa mesma forma, o Espírito Santo está pairando sobre mim, tomando o Logos de Deus e fazendo com que eu me transforme em um jardim regado. Fala para o teu irmão, você está virando um jardim, querido. Quando você começa a falar em línguas, você está permitindo que o Espírito Santo fale, geste todo o Logos de Deus na sua vida. O Espírito Santo, enquanto você está orando em línguas, Ele está chocando toda a bênção de Deus na sua vida. Coloca a mão no teu coração e peça ao Espírito Santo que te ensine, que te ajude a se entregar a Ele, hora após hora após hora, orando em línguas, confessando a palavra. Descobri que posso. Diga, Espírito, eu preciso de Ti. Eu quiser a Ti, Espírito Santo, quero me entregar. Descobri que posso me dar a Ti o quanto eu quiser. A Ti, Espírito Santo, quero me entregar.
descobri que posso me dar a ti.